Bom dia, nós vamos apresentar agora o nosso pré-projeto de TCC, que tem como tema características clínicas e moleculares associadas à síndrome de Kabuki. Se trata de um relato de caso. O nosso grupo é composto por eu, Catiele Mascarenhas Rocha, Karina Lourana Oliveira de Quadro e Luciana Souza de Souza. E temos como orientador o nosso professor Luan Kelvis Miranda de Souza. Bom, primeiramente, a síndrome de Kabuki, ela é uma doença rara no Brasil e a maioria dos casos são esporádicos. Ela se desencadeia por uma alteração e um distúrbio genético nos genes KMT2D e KDM6A, em que ambos eles são responsáveis por funções importantes na expressão do DNA. Sendo assim, o gene KMT2D ele é herdado de maneira autossômica dominante. Por conseguinte, o paciente com síndrome de Kabuki, ele será caracterizado pela pentadinical. Sendo assim, a síndrome de Kabuki, ela foi descrita pela primeira vez no Japão em 1981 por Nikawa, como síndrome de maquiagem de Kabuki, no qual esse nome faz associação à maquiagem usada pelos atores do teatro de Kabuki, por ser caracterizada pelas sobrancelhas arqueadas e as pálpebras dos olhos. Com isso, atualmente evita-se usar esse nome porque considera-se ofensivo, principalmente para os pacientes, como também para os atores do teatro. Com isso, essa síndrome, ela tem uma prevalência de 1 para 32 mil nascidos vivos no Japão. Desde então, pensava-se que essa síndrome era exclusiva dos japoneses, porque a maioria dos pacientes diagnosticados, eles eram de origem japonesa. A partir disso, Nikawa, ele concluiu que essa síndrome era muito comum no Japão, porém era rara no mundo. E aí, com o passar dos anos, foram sendo estudados e vendo que essa síndrome ela já não era tão rara em outros países, porque foram sendo adquiridos outros casos nesses países diferentes. Já no Brasil, o primeiro caso a se apresentar como síndrome de Kabuki foi descrito por Van Bever e Van Eden em 1992. Em relação à patogênese, os primeiros casos descritos na literatura foi em 1981, como já foi dito. Mas nessa época, os estudos genéticos eles eram limitados. Com isso, os autores dos estudos naquela época eles consideraram que a síndrome de Kabuki era uma doença autossômica recessiva, pois a síndrome não tinha nenhuma relação com recorrência familiar. Até então, a maioria dos casos descritos ocorriam de maneira esporádica, sem diferença de prevalente entre sexo masculino ou feminino. Já em 1989, foi descrito o primeiro caso de recorrência familiar de síndrome de Kabuki, onde três membros da mesma família tinham características da síndrome. Com isso, os autores concluíram que a síndrome de Kabuki tinha herança autossômica dominante, com expressão variável. Além disso, em 1997 e 2000, descreveram famílias onde mãe e filhas eram afetadas, indicando que as mães, mulheres portadoras da síndrome, carregavam consigo a capacidade reprodutiva. Com isso, foi sustentada a hipótese que a síndrome de Kabuki era uma herança autossômica dominante. Com o passar do tempo, os estudos genéticos eles foram se aprimorando. E em 2010, um grupo de pesquisadores da Universidade de Washington realizou um sequenciamento de exoma de 10 pacientes não aparentados que possuíam a síndrome de Kapoor. Esses pacientes, eles tiveram um diagnóstico clínico baseado em um sistema de pontuação específico de acordo com as manifestações clínicas. Nesse estudo, foi apontado uma mutação no gene chamado de KDMT2D, que antigamente era nomeado de MLL2. O gene de KDMT2D está localizado no cromossomo 12q13, sendo a herança autossômica dominante. Em relação a essa proteína KMT2D, ela é uma proteína que está relacionada à expressão dos genes XOX, que além de oferecer suporte a essa proteína XOX, ela também interage com os receptores nucleares. A mutação desse gene KMT2D está intimamente relacionada com a síndrome de Kabuki, estando presente em 56 a 76% dos indivíduos com a doença.
Já em 2012, um grupo de pesquisadores da Bélgica realizou um outro estudo, onde descobriram um segundo gene envolvido na mutação, na síndrome de Kabuki. Esse segundo gene é nomeado de KDM6A. Ele está localizado no cromossomo XP1123 e também sendo responsável pela síndrome de Kabuki. Porém, a maioria dos casos da síndrome de Kabuki tem relação com a mutação do gene KMT2D. Nesse estudo também que fizeram na Bélgica, descobriram uma coisa muito importante em relação ao gene KDM6A. O gene KDM6A, ele é herdado de maneira vinculada ao cromossomo X. Como sabemos, as mulheres geralmente possuem dois cromossomos X e os homens possuem um cromossomo X e outro cromossomo Y. Com isso, as mulheres mães que forem afetadas com a mutação desse gene KDM6A, a chance dela transmitir para os seus filhos é de 50%. Porém, se os homens, os pais, forem afetados com a mutação desse gene, a chance dele transmitir para sua filha mulher é maior do que para seu filho homem. Nesse estudo também realizado, eles também apresentaram que as mulheres com a mutação no gene KDM6A possuem sintomas mais leves em comparação aos homens que também têm a mutação nesse gene. Porém, existem exceções. Em relação à proteína KDM6A e KMT2D, é que elas são proteínas do grupo triturax e se ligam umas às outras. Essas proteínas, elas são essenciais para o estado da cromatina e a ativação da transcrição. A perda de função tanto do KDM6A como do KMT2D vai resultar no mecanismo de causação da síndrome de Kapoor. Ambas funcionam como parte de um complexo de proteína denominado complexo de Ascom, que tem como função remover marcas epigênicas repressivas e, logo após isso, depositar marcas de metilação ativadoras de cromatina. De acordo com alguns estudos genéticos, foram descobertos também algumas variantes patogênicas missenses do gene KMT2D, e essas variantes patogênicas, elas vão resultar no aumento da metilação nos níveis tardios de histonas, fazendo com que diminua a expressão do gene homeobox e, com isso, irá afetar a diferenciação das células. Em relação também às proteínas KMT2D e KMT6A, elas também têm como função a regulação da diferenciação das linhagens celulares mesenquimais, dos mioblastos e dos osteoblastos. A perda de função em variantes lisina desmetilase, elas vão causar um desenvolvimento inadequado de células na linhagem e algumas anormalidades neurológicas clínicas que são observadas na síndrome de Kabuki. Foram descobertos algumas variantes patogênicas missenses do gene KMT2D e do gene KM6A, que está representado na figura do lado direito. Dentro das manifestações clínicas. As manifestações clínicas para um portador da doença do síndrome de Kabuki, ela pode ser de forma congênita ou desenvolvida. Dentro da manifestação clínica, a gente tem a penta de Nikawa. O que seria essa penta de Nikawa? São 5 manifestações clínicas comuns nos portadores da síndrome de Kabuki. E quais seriam essas síndromes? Fissuras palpebrais longas, sobrancelhas arqueadas, eversão do terço externo da pálpebra inferior, cílios e orelhas proeminentes e nariz largo e com ponta achatada ou deprimido. Além dessas 5 características, o paciente ele pode ter características adicionais, que são esclera azul, pitose palpebral, estrabismo e fenda palatina. Bom, depois dessas manifestações mais comuns, a gente tem as alterações que podem acometer o paciente. Dentre elas, pode ser craniofaciais, osteomusculares, endócrinas, gastrointestinais, cardiológicas, neurológicas, otorrinolaringológicas, imunológicas e geniturinárias. Nas craniofaciais, vamos ter as fissuras labial e a fenda palatina. A fenda palatina, ela vai estar presente em 33 a 50% dos pacientes. Pode também ter hipotontia, hipodontia, hipoplasia, esmalte do... Enfim, hipodontia, hipoplasia do esmalte, arco dental reduzido. Nas osteomusculares, a mais comum é a luxação congênita do quadril, mas podendo também ter luxações em outras partes do membro inferior. Hipotonia,
Baixa estatura. A baixa estatura ela vai estar presente em 70% dos pacientes e ela vai estar relacionada ao gene KMT2D. Pode ter escoliose e encurtamento do metacarpo. Os endócrinos. Pode ter insuficiência adrenal, diabetes insípidos, deficiência do hormônio do crescimento e puberdade precoce. Já nos gastrointestinais, o paciente ele pode apresentar reflexos de sucção e deglutição mal coordenados, e isso vai levar com que ele não se alimente tão bem, causando uma desnutrição. Quando isso ocorre, é necessário um tratamento cirúrgico que é chamado de gastrostomia. Também pode ter anormalidades hepatobiliares, atresia biliar. Em questões cardiovasculares, existem três alterações comuns no paciente com síndrome de Kabuki, que é a comunicação intra-arterial, comunicação intraventricular e coartação da aorta. Questões neurológicas, o paciente ele pode apresentar epilepsia, convulsão e diminuição do fluxo sanguíneo. A convulsão em si, ela vai estar relacionada à hipoglicemia infantil, que é muito comum na questão dos pacientes neonatais. Otorrinolaringologista. A criança ela pode ter otite média crônica ou perda aditiva condutiva. Questões imunológicas. Vai ter uma deficiência imunológica imoral e a criança ela vai ser suscetível a doenças autoimunes e infecções frequentes. Já em questões geniturinárias, a criança ela pode ter malformações renais. Em relação ao diagnóstico, o diagnóstico da síndrome de Kabuki, ele pode ser feito inicialmente pelo diagnóstico clínico, que será baseado na identificação de achados característicos, em um histórico aprofundado de cada paciente e em uma análise clínica completa. Porém, os testes genéticos, mesmo eles não sendo específicos para a síndrome de Kabuki, eles podem auxiliar no diagnóstico. De certo, as interpretações dos testes genéticos moleculares podem incluir a agregação de testes direcionados aos genes e aos testes genômicos abrangentes. Esses testes irão auxiliar a identificar as mutações nos genes. Por conseguinte, a avaliação do diagnóstico complementar auxilia também no diagnóstico da síndrome de acordo com as características clínicas de cada paciente. Bom, na questão do tratamento. O tratamento ele vai ser de acordo com as complicações e necessidades do paciente com síndrome de Kabuki. E ele também é multiprofissional, ou seja, a criança ela tem que ser acompanhada por pediatras, cirurgiões, cardiologistas, dentistas, endocrinologistas, fonoaudiólogos, nefrologistas, neurologistas e otorrinolaringologistas. É importante ressaltar que quanto mais precoce tem um diagnóstico, mais precoce tem um tratamento para essas complicações. Né? As crianças com síndrome de Kabuki, elas também podem ter um desenvolvimento cognitivo atrasado. E quando isso ocorre, é necessário introduzir uma terapia ocupacional para essa criança. Bom, mediante o estudo, notou-se que a síndrome de Kabuki, até o presente momento, possui pouquíssimos relatos científicos. Portanto, o referido trabalho tem como intuito auxiliar tanto o meio científico através desse relato de caso, como também tem finalidade de expandir o conhecimento no meio social, na área da saúde, no âmbito acadêmico e também para os profissionais médicos. Os nossos objetivos, os nossos objetivos geral foram descrever as principais características clínicas e moleculares associadas à síndrome de Kabuki através de um relato de caso. E os nossos objetivos específicos foram elencados em conhecer os genes mais envolvidos na síndrome de Kabuki associado à fisiopatologia da síndrome, descrever as características clínicas da síndrome de Kabuki nas consultas pediátricas e triagem neonatal e mencionar as principais formas de diagnósticos da síndrome de Kabuki, correlacionando com as manifestações clínicas e genéticas, identificar as complicações que a síndrome de Kabuki pode gerar no paciente pediátrico e inferir como a terapêutica da síndrome de Kabuki pode amenizar as manifestações clínicas e ou complicações. Bom, como metodologia, né, o estudo foi uma revisão de literatura com abordagem qualitativa, de natureza básica, caráter exploratório. Quais foram as bases de dados que utilizamos? Foi Medline, Cielo, PubMed e Lilacs. Os descritores foram síndrome de Kabuki, genética, genes e diagnóstico.
como critérios de inclusão, priorizamos, né, os artigos que falavam mais dos genes e da genética e das manifestações clínicas e de como critério de exclusão aqueles que não estavam tão relacionados a esta temática. Bom, o nosso cronograma é esse que está sendo mostrado e ele está organizado de acordo com o mês e etapa do projeto. Em relação aos resultados esperados, notou-se que o portador dessa síndrome pode evoluir com complicações ao longo do crescimento e desenvolvimento ou com complicações congênitas. Então, espera-se que com a realização do referido projeto, as lacunas presentes no meio científico sejam amenizadas e, assim, melhorar a compreensão sobre a síndrome de Kabuki no meio acadêmico, já que ela é uma síndrome desconhecida, bem como também ajudar na maior identificação dos portadores desse agravo à saúde. Essas foram as nossas principais referências que usamos para fazer o projeto. Queríamos aqui agradecer à Faculdade IESVAP pela oportunidade de estar apresentando esse projeto. Queríamos agradecer também ao nosso orientador Luan, que aceitou o convite para ser o nosso orientador, e também ao longo da construção desse projeto, ele veio nos ajudando e sanando nossas dúvidas. Queríamos também agradecer à nossa avaliadora Cristiane Mello pela disponibilidade e por ter aceitado o convite de nos avaliar. Muito obrigada.